Começamos essa semana com todos os olhares e atenções voltados para o que vai acontecer depois de amanhã na Câmara dos Deputados com a eleição do seu novo presidente. A crise que, eu digo, envolveu aquela Casa Legislativa, de alguma maneira contamina o processo político de um modo geral, embora nós aqui no Senado tenhamos que administrar as nossas mazelas, as nossas dificuldades e estabelecer uma agenda de produção que seja antenada, sintonizada com os anseios da população brasileira. Mas não podemos, como avestruzes, ignorar o que acontece na Câmara, mesmo que aqui não tenhamos, eu imagino toda a sua maioria, a não ser os partidos dos senadores aqui representados, estejam envolvidos no processo da sucessão na Câmara Federal. E por que é importante a Câmara? Porque tanto quanto o Senado, é no Parlamento que as leis apresentadas pelo Poder Executivo são votadas, sejam medidas provisórias, sejam projetos de leis ou outras iniciativas de nossa autoria. Portanto, a governabilidade depende de um Congresso que funcione com estabilidade, com responsabilidade de modo especial e com compromisso voltado ao interesse coletivo e não ao interesse de poder de uma ou de outra pessoa. Desejamos que a eleição do sucessor de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados aconteça num clima de muita responsabilidade e comprometimento com a agenda que é desafiadora neste momento de crise que vive o país. A crise só será superada quando for superada a crise interna, seja da Câmara, seja nos momentos mais agudos também aqui no Senado Federal. E não bastasse essa questão relacionada à Câmara dos Deputados, nós estamos agora vendo uma mobilização da sociedade em duas frentes. De um lado, a sociedade favorável, em sua grande maioria, àquela iniciativa popular de apoio às 10 medidas de combate à corrupção. Medidas que foram lideradas pelo Ministério Público e que estão obtendo nas redes sociais um enorme espaço e apoio da sociedade brasileira através dos que integram e participam e protagonizam esse ativismo das redes sociais, que é um fenômeno que está, assim, sem dúvida, influenciando até o comportamento político dos parlamentares, desde uma Câmara de Vereadores, a uma Prefeitura Municipal, a Assembleia Legislativa, há também ao Congresso Nacional, Câmara e Senado. E através das redes sociais ficamos sabendo várias das mazelas que não são apenas comuns ou típicas do parlamento brasileiro. Essas mazelas também estão no funcionamento de instituições, nos sindicatos, no Poder Judiciário, no próprio Ministério Público, em todos os setores. Nós, se pegarmos uma lupa e olharmos o que está acontecendo ao redor, vamos ver que também essas corporações estão enfrentando vários problemas internos e que é preciso que elas próprias também, como nós aqui, tratamos de resolver os nossos problemas, quando tivemos o desafio aqui de examinar o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio Amaral. Então, assim é que nós não defendemos o interesse individual de um parlamentar, mas estamos aqui lutando muito, todos os senadores e senadoras, para defender a instituição da qual nós fazemos parte. Esta é imortal, esta é permanente, esta é duradoura, esta tem força. Nós somos apenas passageiros nessa casa por 1, 2, 3, 4 mandatos que seja, mas a instituição Senado Federal, ela tem uma vida muito longa e tem exatamente que ser preservada sempre. Assim é que eu imagino que também os ministros do Supremo Tribunal Federal ou do STJ ou dos tribunais, outras cortes de justiça, também tenham igual preocupação de preservar a imagem da instituição que eles ali representam. Ontem foi duro ver um desembargador, presidente de um tribunal de justiça de um estado de Alagoas, a ser mostrado o grau de gravidade de atitudes, entre elas a suspeita de assassinato, de mandante de um assassinato, envolvendo colegas magistrados.
O que é isso? Isto é, sim, abuso de poder. Abuso de poder e usar o poder para, eu digo, intimidar os subalternos ou os colegas a uma atitude que referente àquele crime que ele eventualmente pretenda praticar ou exercer e se tornar impune de uma denúncia tão grave quanto foi apresentada ontem no programa Fantástico, com vários depoimentos. Então, por isso que eu digo, quando me refiro ao problema da Câmara ou aqui do Senado, é que as corporações precisam ativar as suas respectivas corregedorias ou conselhos de ética, no caso da Câmara e do Senado, as suas corregedorias no sentido de que elas tenham uma autonomia e uma independência para separar o joio do trigo. Porque enquanto ficar uma laranja podre ali contaminando, a instituição, de alguma maneira, é contaminada também. Além dessas medidas, das chamadas 10 medidas de combate à corrupção, que tem o apoio popular, o MP, que lidera isso, e mais especificamente outras entidades, estão trabalhando muito. Nós aqui no Senado Federal, eu em particular, participamos e vimos a mobilização quando, há poucos anos atrás, tivemos que foi derrubada a PEC 37. E o que a PEC 37 tentava? Tentava amordaçar a ação e a atividade e a competência do próprio Ministério Público. A sociedade se mobilizou, entendeu bem o que era aquele procedimento. Agora, nós queremos também que o MP tenha igual responsabilidade através das suas corregedorias, que quando algum dos seus membros não agirem corretamente, que as corregedorias, elas próprias, façam o exercício. Hoje, a gente percebe, na Operação Lava Jato, um sopro de esperança em relação ao problema do combate à corrupção em nosso país. E quando se fala em abuso de autoridade, lamentavelmente, deveríamos trocar. O Brasil vive um abuso de práticas de corrupção. E é exatamente uma coisa está relacionada à outra. A Operação Lava Jato teve a grande relevância de mostrar à sociedade brasileira que nem tudo está perdido, que não serão só pobres ou ladrões de galinha ou pessoas negras que irão para a cadeia. Pessoas muito importantes, os maiores empreiteiros do país foram para a cadeia, graças ao processo usado como instrumento aprovado pela Casa, pelo governo, em relação ao Instituto da Delação Premiada. Quem faz uma delação premiada não faz obrigado, não faz sob pressão, não faz, eu digo, sob um pau de arara. Faz porque quer e porque, ao fazer, ele terá consequências. E eu penso sempre que na questão relacionada a essas questões da Lava Jato e da delação premiada, a única alteração na lei da delação aceitável é impor ao delator uma pena muito severa quando ele não estiver dizendo a verdade e quando ele não tiver provas materiais daquilo que está dizendo. Ouvir dizer, alguém falou, eu soube por alguém, por terceiro, mas não confirmar materialmente e não comprovar o que está dizendo e delatando, deverá representar, sim, uma pena muito severa a este delator. Porque se ele não estiver dizendo a verdade, a Polícia Federal, o Ministério Público terão um desgaste de perda de tempo e de dinheiro e de recursos na busca daquilo que foi dito e que não se confirma como uma realidade, como uma verdade. Por isso é que tem que o delator assumir uma responsabilidade muito, muito, muito importante nesse processo e a pena para ele ser extremamente elevada. Hoje, os integrantes das equipes de investigação da Lava Jato, aqui em Brasília, começam a se preocupar muito, e com razão, com um problema relacionado à chamada lei do abuso de autoridade. É que essas preocupações são decorrentes das dúvidas existentes que pairam em relação à lei do abuso da autoridade. Mas na política e na democracia,
nada mais relevante do que um diálogo entre as partes interessadas e envolvidas. Penso que não se pode votar aqui nenhuma lei que diga respeito a prerrogativas de outros poderes, Poder Judiciário, Ministério Público ou Polícia Federal, se o Congresso, como agente legislador, não tiver com esses entes, com esses setores, um diálogo maduro, responsável, para construir um projeto que não lese prerrogativas, que não signifique um retrocesso nesta busca de punir a corrupção em nosso país, de evitar e também de evitar a impunidade, que mais estimula, eu diria, a impunidade é um anabolizante não só da corrupção, mas de todo tipo de crime em nosso país. Já existem hoje na lei punições para impedir abusos, para evitar constrangimento às vítimas do abuso de poder, do abuso da autoridade. Isso é crime e está previsto na legislação. Uma melhoria do atual momento do Brasil exigiria uma dedicação, um aprofundamento, um debate mais amplo em relação a esse tema, sobretudo nessa fase da crise política e ética que estamos vivendo e também pelas necessidades que temos, nós legisladores, de dar à sociedade brasileira. Por mais doloroso que seja toda a prisão de empresários, ex-ministros, ministros, esse processo de impeachment também é inegável, que aqui no caso da Operação Lava Jato, um marco na história do Brasil. O legado para a sociedade brasileira já foi deixado, porque hoje, a partir dessas investigações, ainda em andamento, que envolve Ministério Público, Polícia Federal e Justiça, o Brasil passou a acreditar num país com menos corrupção. Eu diria até que essa lei pode representar uma fragilização na autoridade policial, que haverá limites para o uso de algemas, por exemplo. E, nesse caso, poderá um policial federal ou mesmo um policial civil não colocar algemas no Fernandinho Beiramar com receio de ficar em curso na lei de abuso de autoridade. Eu estou dando um exemplo bastante clássico e fácil de compreensão da sociedade para ver no que pode resultar esta lei de abuso da autoridade. Por isso é necessário, tenho a convicção de que não haverá nenhuma forma de você produzir aqui no Congresso uma lei apenas com a visão do Parlamento. É preciso que aqui, neste caso, porque envolve prerrogativas do Judiciário, prerrogativas do MP, prerrogativas da Polícia Federal ou das polícias civis e militares dos estados, isto precisa e deve ser tratado de maneira democrática, amplamente debatida com a sociedade, porque não há outra maneira de produzir leis duráveis, leis com equilíbrio, leis com responsabilidade, para não tornar nenhum poder com supremacia sobre outro, nenhum poder que seja mais do que outro, mas que haja esse equilíbrio exigido no próprio texto constitucional, que é o equilíbrio entre os poderes. Então, na hora em que o Judiciário, o MP estiverem acima do Legislativo ou do Executivo, não há democracia equilibrada. Os fundamentos estarão equivocados. E é preciso, portanto, que essa lei de abuso da autoridade, que é uma lei antiga, é uma lei muito antiga, se vier a ser aperfeiçoada, que o seja com um amplo debate, um debate democrático, envolvendo todos os agentes que dele fazem parte. Caso contrário, talvez tenhamos que aqui perceber que estaremos criando mais uma crise institucional na relação com os poderes. Obrigada, senadora.